Vamos iniciar agora a nossa discussão sobre relacionamento entre classes. Então, vamos avançar aqui para a gente ter uma ideia de quais são os tipos e como é que uma classe se relaciona com a outra. É muito interessante porque no dia a dia das coisas, mesmo no mundo real, existe interação entre as coisas. Então, quando a gente está programando, e a gente está programando orientado a objetos, a gente naturalmente tem que ter um meio de representar essa associação entre um objeto e outro na programação. Tá? Então, nós temos aqui, para mostrar este relacionamento entre as classes, nós temos o que a forma que é chamada de associação. A associação é a mais utilizada durante a programação orientada a objeto. E quando a gente olha isso na UML, naquela representação visual, a associação ela é representada por uma linha sólida que conecta essas duas classes. Okay? A gente vai ver essa representação já. Então aqui, ó, nós temos uma pessoa e uma empresa. Então, na programação nós vamos tratar a pessoa como objeto e a empresa como um outro objeto. E quais são os relacionamentos possíveis entre a pessoa e a empresa? Então, a linha que conecta uma pessoa numa empresa nós chamamos de associação e ela faz algum tipo de relacionamento entre pessoa e empresa. Okay? Na representação UML, que é a Unified Modeling Language, né, a linguagem de modelagem unificada dos relacionamentos entre classes, a associação então é representada por uma linha contínua que conecta o desenho de uma classe, a representação de uma classe com a representação de outra. Esta linha ela pode, em algumas extremidades, ter as setas, algumas setas, e as setas podem ser dos dois lados. Essa seta nas pontas indica navegabilidade, significa que uma classe conhece ou vê a outra classe. Tá? Então, o indicador de navegabilidade vai continuar existindo. E além do indicador de navegabilidade, nós podemos ter um indicador de multiplicidade. Então, por exemplo, nós temos aqui uma representação de um para muitos. Então, na primeira extremidade a gente diz que é 1, na outra extremidade a gente diz que é 1 para muitos. E o asterisco nesta representação representa muitos, ok? E depois a gente vai ver alguns exemplos ali mais adiante que deixa bem claro esse tipo de multiplicidade que é representado. Quando a gente faz a associação entre uma classe e outra, a gente pode ter gradações nesse vínculo, se o vínculo é normal, se o vínculo é fraco, se o vínculo é forte. E na associação, quando o vínculo é chamado vínculo fraco, nós dizemos que ocorreu uma agregação. Então, em vários momentos a gente não vai identificar esse símbolo na modelagem, lá na representação da classe. Normalmente é só a linha contínua mesmo, que quer dizer que é uma associação normal. Agora, se eu quero representar que a associação é uma associação fraca, então eu coloco o símbolo de agregação numa extremidade para dizer que o vínculo entre uma classe e outra é fraco. Tá? E eu posso ter um relacionamento forte. E esse relacionamento forte a gente representa ele como uma composição. Então, o vínculo forte implica que para a existência de uma classe, a outra classe também tem que existir. Então, neste caso, a composição é um relacionamento forte, tá certo? Então, por exemplo, quando nós falamos, só bem rapidinho para entender aqui, se a gente tem, por exemplo, um endereço, o endereço sempre o endereço vai ter um vínculo muito forte com alguma coisa. Então, não existe o endereço de qualquer coisa. Existe o endereço da pessoa, o endereço da empresa, enfim, para que você tenha um endereço, esse endereço tem que estar relacionado com alguma coisa. Logo, é uma composição, é um relacionamento forte entre as classes. Então, estes são os modelos de relacionamento que nós podemos chamar de associação. E aí nós temos outros relacionamentos menos utilizados, eles também são importantes na orientação a objetos, mas eles são menos importantes. Por exemplo, a herança. A herança também é utilizada em alguns cenários, em alguns momentos, dependendo do tipo de representação que você está fazendo, você pode precisar da herança.
E a herança faz parte de um tipo de relacionamento que nós chamamos de generalização, porque normalmente ele estabelece um vínculo entre uma classe filha e uma classe pai. Então, essa é a característica da generalização. Se a gente quisesse fazer um contraste entre generalização e associação, a associação é um tipo de relacionamento horizontal, onde a gente poderia entender um relacionamento entre irmãos, por exemplo. Já na generalização, é um relacionamento vertical, onde a gente tem que estabelecer uma relação entre filho e pai, por exemplo, ou pai e avô. Então, é um tipo diferente de associação, de relacionamento entre as classes, tá ok? E nós temos ainda um outro relacionamento, que é o relacionamento implementa. Esse é pouquíssimo utilizado, é muito raro, assim, só quando você está fazendo, principalmente a parte de arquitetura, frameworks, ou até mesmo criando algum plugin, aí provavelmente você vai utilizar a relação do implementa. E este cria um relacionamento do tipo implementação entre as classes. Aqui, só para resumir, quando eu falo para vocês que pode ter, durante a associação, pode ter relacionamento entre uma classe e outra, então nós temos aqui os tipos de indicadores de multiplicidade. Então pode ser exatamente um ou mais, zero ou mais, que a gente chama de muitos, ou zero ou mais, que é o asterisco, ou 0 ou 1, e assim pode ter, inclusive, uma faixa de valores que diga qual tipo de relacionamento tem de multiplicidade entre uma classe e outra. Então aqui embaixo nós temos um tipo de multiplicidade. Então nós estamos dizendo aqui que uma ou muitas pessoas trabalham para muitas empresas. Então isso é uma representação de multiplicidade. Isso tem relação aqui com o modelo associativo, que é o estilo de associação. Okay? Aqui eu já tenho um exemplo de um diagrama de classes em UML com vários tipos de relacionamento estabelecidos entre elas. Por exemplo, aqui nós temos a classe cliente e a classe pedido, logo no início do diagrama. Então, o cliente faz pedido. Esse é o tipo de relacionamento que existe entre os dois. Agora, um cliente faz 0 ou muitos pedidos. Assim, eu poderia colocar um ou muitos pedidos, mas se eu colocasse um, eu estou dizendo que ele vai fazer um pedido, pelo menos. Neste caso, quando eu coloco 0 ou muitos, ele pode optar por não fazer nenhum pedido. Então, é um tipo de relacionamento associativo que está estabelecido aqui. Se a gente procurar nesse diagrama, a gente não vai encontrar nenhum tipo de indicação de navegabilidade. Os exemplos que a gente tem aqui, a gente tem herança, a gente tem ali o pedido e o item do pedido, uma relação muito forte, que é uma composição, e a pessoa com o endereço é um relacionamento colocado aqui como um relacionamento fraco, né? Então, a pessoa tem endereço e ali a comida possui vários ingredientes. Então são relacionamentos que a gente pode ter durante a diagramação ou a montagem dessa representação das classes da forma visual. No C#, a gente tem aqui alguns exemplos de associação, associação simples e agregação com navegabilidade. Então, a bicicleta possui nela, tem um quadro, uma bicicleta tem um quadro, e uma bicicleta tem duas rodas. Então, a bicicleta tem a roda dianteira e a roda traseira. Então, ele está mostrando aqui alguns exemplos de associação. E aqui embaixo, a representação disso no código. Então, como é que fica isso na programação C#? Então, a gente tem uns exemplos aqui. O relacionamento que a gente vê de forma visual no diagrama UML, ele também vira uma representação ali na programação. E aí na programação a gente estabelece o vínculo entre uma classe e outra. Ok? Isso a gente vai fazer aí na sequência das programações que faremos. Aqui temos uma associação de composição com multiplicidade de 1 para muitos. Então, uma pizza tem um ou muitos ingredientes. Então,
podemos dizer sim, que esse relacionamento é um relacionamento de um para muitos. A gente tem relacionamentos de um para muitos e muitos para muitos. Nesse caso, estamos vendo um relacionamento de um para muitos. Então, uma pizza, aqui agora no código, tem a sua representação do seu vínculo com ingredientes. Para representar no código o relacionamento de um para muitos, nós utilizamos ali, veja, uma coleção. Então, nós temos uma lista de ingredientes dentro da pizza. Logo, a pizza terá vários ingredientes. Aqui a representação de herança em C#. Então, nós temos uma bicicleta, que é um conceito bastante genérico. Então, uma bicicleta pode ser de vários tipos de bicicleta. Então, a gente tem a bicicleta de trilha, a bicicleta de passeio, a bicicleta de corrida. Então, nós podemos dizer que as bicicletas de trilha, passeio e corrida, elas são bicicletas. E a bicicleta é cria essa relação de herança entre uma classe e outra. E como fica isso no código? Isso no código fica da seguinte forma. A gente tem aqui a classe bicicleta e a gente tem ali logo depois da classe bicicleta de trilha, veja que a gente tem ali o equivalente a 2 pontos bicicleta. Aquele 2 pontos bicicleta está indicando justamente que existe uma relação de herança entre a bicicleta de trilha, de passeio e de corrida da bicicleta. Então, os 2 pontos é o equivalente lá na linguagem de programação Java, por exemplo, ao extends do Java. Com isso, a gente faz a representação de herança em código C#, ok?